caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma a aprendizagem. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Navia Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Eps, é você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. E a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, a presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado
e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Bom dia, graça e paz. Sou a Yara Mesquita. Já quero agradecer a Deus por mais uma rica oportunidade de estarmos aqui em mais uma sexta-feira com o programa Conectados em Fé. E já quero agradecer também a vocês que estão nos acompanhando, né? Muito obrigada. Quero agradecer também ao músico desta manhã, o nosso irmão Leno Silva, lá da Igreja Batista Vida. Que Deus continue abençoando esse grande levita do Senhor. E também já quero agradecer os parceiros de fé, agradecer a Academia WF na pessoa do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também a Escola Caminho da Vida, né, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a JR Proteção Veicular, né, através da pessoa do Tiago Pereira e toda a sua equipe. E quero agradecer também a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Que Deus abençoe a vida de vocês. E olha, gente, vem nos seguir, né? Vai me seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, lá no Instagram, no YouTube. E o Instagram também do Conectados em Fé. Vem nos seguir. E agora estamos também com o TikTok. Então, aguardo vocês lá para nos seguir. Amém? Está no ar o programa Conectados em Fé. Segue a vinheta. Glória a Deus, voltamos com Conectados em Fé. E olha, o tema de hoje é extraordinário, alinhando a palavra de Deus e a terapia. Vivemos em um mundo acelerado, onde o imediatismo é constante e a busca por produtividade é constante também. E cria-se a sensação de que tudo tem que ser para ontem. E isso é impulsionado pela tecnologia e a globalização e afeta a nossa saúde mental, levando a um aumento de ansiedade, estresse e pensamentos acelerados, afetando o nosso relacionamento com pessoas e instituições. A verdadeira sabedoria não floresce na pressa, e sim na paciência. Quem age impulsivamente sempre espera o tempo certo e acaba tomando decisões precipitadas e colhendo consequências amargas. O homem paciente dá a prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. E isso está na palavra de Deus, no livro de Provérbios 14, 29. A paciência nos ensina a ouvir antes de falar, a refletir antes de agir e a confiar em Deus antes de tentar resolver tudo sozinho. A nossa convidada é natural aqui de São Miguel dos Campos. Ela é filha de João Correia da Silva e de Maria Marlene Correia da Silva, casada com o diácono Saulo Pimentel de Lira, e mãe de João Vitor, Gabriele e Saulo. E vó, viu, gente? Vocês vão ver que vó jovem é essa. Vó de Nicolas. Ela é pastora da Igreja Pentecostal Só Jesus Salva, da nossa amada pastora Djanete, pastora Vaninha. Já quero deixar o meu abraço para vocês, amo vocês. E ela também, gente, é terapeuta.
de reprocessamento generativo. Quem é a nossa convidada à produção? A nossa convidada, além disso tudo, também gosta de pedalar. Cláudia Regina Correia de Lira, pastora Claudinha. Bom dia, pastora Claudinha. Seja bem-vinda ao Conectados em Fé. É uma honra ter você aqui nesta manhã, viu? Bom dia, missionária Yara. A honra é toda minha estar aqui nesse lugar e unidas mais uma vez, né? Em um só propósito. Verdade. Então, minha pastora, né, o tema hoje nós vamos falar um pouco, né, da questão da espiritualidade, mas também alinhada, né, com a terapia, porque no mundo que nós estamos vivendo a gente percebe, né, é nítido que as pessoas vivem uma vida acelerada, né? As pessoas praticamente o tempo delas, né, não tem mais assim tanto tempo com a família, não tem mais às vezes nem tanto tempo mais para se cuidar, né? O foco muitas vezes é correr em busca, né, de mais e sempre mais. O tema desta manhã vai trazer assim um esclarecimento muito profundo para todas as pessoas que já estão nos assistindo. Então, olha, não sai daí, tá? E eu quero começar com a primeira pergunta. O que é e como funciona a terapia de reprocessamento generativo? Missionária Yara, é uma terapia considerada ainda nova para algumas pessoas, porém ela já tem mais de 19 anos que o professor Jair Soares ele desenvolveu essa técnica, né? Na verdade, que é a terapia de reprocessamento generativo. Eu creio que aqui em São Miguel, não sei se tem mais alguma outra pessoa, se tem eu não conheço, mas trouxe para aqui, para São Miguel, essa oportunidade desse diferencial dessa terapia, porque realmente ela veio para modificar as terapias, assim, veio como um impacto maior. Por quê? Não que as outras terapias elas não tenham o seu valor, eu sempre digo, cada método tem um valor muito específico, inclusive para cada pessoa. Mas a terapia de reprocessamento generativo, ela tem algo de diferente. Às vezes, missionária, as pessoas não procuram os terapeutas, os psicólogos, porque não querem falar das suas vidas, não é? Não se sente à vontade em contar situações. Acredito que mais à frente vai ter outras perguntas relacionadas a isso, mas o grande diferencial da terapia de reprocessamento é que não precisa a pessoa falar exatamente, chegar no consultório e falar sobre a vida dela. O próprio reprocessamento, ele já faz isso por si só. E esse reprocessamento, ele é feito e voltado totalmente para o que está armazenado no inconsciente daquela pessoa. Bom, né? Assim, eu confesso que eu não conhecia, né? Para mim é algo novo. E que bom, porque é como você falou, né? Que realmente tem pessoas que sabem, né, que está precisando, que precisa de uma ajuda terapêutica, mas não quer procurar. Pelo fato de ter que abrir a sua vida. Isso. Então, que bom. Né? Abrir a vida, na verdade, o reprocessamento ele é feito através da busca do inconsciente, né? A primeira sessão, geralmente, eu faço uma psicoeducação com aquela pessoa, explicando o método para que ela venha a entender como ela vai trabalhar sobre essa questão do inconsciente, né? E, na verdade, o inconsciente, eu costumo explicar isso nas primeiras sessões, inclusive, o inconsciente, ele é atemporal. Algumas pessoas já sabem disso, mas algumas ainda não conhecem. Que o inconsciente, para ele, eu sempre também gosto de tratar essa questão da terapia com a forma mais simples possível dos pacientes entenderem. Então, eu trago o inconsciente para os meus pacientes como se realmente ele fosse uma pessoa dentro da sua cabeça, né? Então, o inconsciente, ele trabalha dessa forma. Para ele não existe passado e nem futuro, missionária Yara. Para o inconsciente, o que aconteceu há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não importa.
ele está ali presente. Aquele registro, ele já foi feito e ele já está ali. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu já esqueci isso, às vezes até nem lembra. Mas como ele é algo presente, para ele não existe passado e nem futuro, porque ele atua no presente, por mais que a gente não saiba, o inconsciente, ele atua no presente através das nossas ações, das nossas reações, das nossas decisões. Então é ele que vai disparar para você um gatilho de que você está seguro naquela situação ou não. Então, primeiro ponto, não existe passado e nem futuro para o inconsciente, ele está lá. E o reprocessamento generativo, o nome já diz, a gente vai reprocessar todo o trauma daquele paciente para que ele possa gerar algo novo. Então, basicamente, ele reestrutura todo o psiquismo daquela pessoa para que ele possa, eu costumo até dizer assim, para a pessoa poder voar, avançar, sonhar e viver. Né? Então, é basicamente isso. Gente, é muito bom, muito importante a gente saber, né, como realmente funciona. E a pastora Cláudia falou algo aqui, né, que o passado, né, de uma certa forma, está atuando no presente. E é verdade. Totalmente, sem que a gente perceba. Tem coisas que aconteceu lá atrás. E às vezes uma situação faz a gente lembrar. Sim. Como se a gente associasse aquele momento agora com algo que aconteceu. Isso. Né, lá atrás. E tem uma outra outra base do inconsciente também, é que além dele ser atemporal, ele busca a felicidade, Yara. Por mais que a gente ache que ele vai nos prejudicar depois lá na frente, mas o papel dele é buscar a felicidade. E como que ele busca a felicidade? Se protegendo de coisas que nós vivemos no passado que não sabemos. Então, quando você chega a uma situação semelhante a algo que você já viveu e sofreu, ele dispara um gatilho na tua memória, mesmo sem você saber de que você está em perigo. Então, aí é o ponto principal de todos os traumas, de ansiedade, de depressão e várias outras coisas. Essa entrevista promete, viu? Vamos lá para a nossa segunda pergunta. E o que levou a senhora a se tornar uma terapeuta? Essa pergunta é bem forte, porque todas as vezes que me fazem essa pergunta, eu fico um pouco emocionada. Então, vou tentar não chorar, viu, missionária? Nós sabemos que todos nós temos um forte chamado, né, de Deus. Nós somos escolhidos do Senhor para fazer a obra dele aqui na Terra. E eu trabalhei em várias áreas da minha vida, várias. Você não tem noção de quanta coisa eu já trabalhei. Mas uma das coisas que eu me identificava sempre era quando eu me envolvia com pessoas e, de alguma forma, tentar conversar ou ajudar. E eu sempre orava ao Senhor para que Ele me ajudasse nisso, abrisse os meus olhos para alguma profissão que eu pudesse fazer aquilo que eu gostava e, ao mesmo tempo, ajudar no reino. E durou bastante tempo para que eu pudesse amadurecer essa ideia. Foi quando eu conheci, através de vídeos, né, o professor Jair Soares, e estava numa fase bem difícil da minha vida, mas chegou no momento certo. E eu hoje, depois de tantas coisas que eu já fiz, missionária Yara, inclusive, né, vender macarronada, já teve petiscaria na minha casa, enfim, várias profissões, várias coisas que eu tentei. Agora eu me sinto totalmente realizada, graças a Deus, pelo que eu estou fazendo, porque eu ajudo as pessoas e trabalho com isso, né? Então, juntei o útil ao agradável. E sempre, sempre, sempre com a direção de Deus na minha vida. Glória a Deus. E assim, né? E tendo sempre o propósito, o reino e vidas. Exatamente. Que é o nosso foco. Exatamente. Glória a Deus por isso. Pastora Cláudia, como a senhora vê a fé alinhada à terapia? Dá para fazer essa junção? Vamos lá, vamos fazer uma separação dessas duas coisas. Geralmente, quando as pessoas vêm me procurar
como estão mais acostumadas com a pastora Cláudia, né, a primeira coisa que eu falo, se eu for atender alguém que é cristã, eu sempre digo, vamos fazer a terapia e vamos fazer o método da terapia em si. Então, explicamos o método, né, eu faço a psicoeducação com aquele paciente e explico para ele que aquele momento é um momento totalmente técnico, né, e voltado para aquele método, para aquele protocolo que precisa ser exatamente daquela forma. E na hora da terapia, nós não misturamos as coisas em se tratando de método. Porém, a cada filme reprocessado, eu costumo adaptar ao cliente, porque eu não atendo somente evangélicos, né? Então, eu faço essa adaptação daquela religião para aquela pessoa, para que ela venha a entender da melhor forma possível. E aí é onde eu encontrei um espaço para falar de Deus e para incluir na terapia, sim, na hora do filme do reprocessamento, quando existe esse momento de falar sobre aquele assunto, falar também um pouco sobre o que isso está refletindo na vida daquela pessoa, até mesmo dentro da igreja. Então, é basicamente por aí. Você fala como que influencia também na vida cristã. Saindo da terapia, aí por isso que eu disse, vamos dividir em duas partes. Saindo da terapia, numa visão geral da igreja, eu sempre falo que é importante ver essas duas coisas alinhadas. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso inimigo principal, né, que é Satanás, ele vem através das nossas ações, ele vem através... ele não consegue ouvir o nosso pensamento, mas ele sabe de onde veio a sua ação. Ele conhece também o seu passado. Então, é um terreno muito fértil, por que não dizer o principal terreno de Satanás atuar, que é a nossa mente. Então, é totalmente necessário o cristão, o servo de Deus, fazer terapia. Eu não estou dizendo isso porque eu sou terapeuta hoje, mas é uma coisa que eu estou lutando. Inclusive, eu trago alguns assuntos lá no meu Instagram de terapeuta sobre isso, porque ainda existe um tabu muito grande sobre as pessoas que congregam, até mesmo líderes, dizer que crente não precisa de terapia. E eu discordo, e discordo biblicamente, né? Está aí essa questão da mente, um terreno fértil para o inimigo atuar. E se você prepara esse terreno, e se você está com esse terreno saudável, missionária Yara, não tem como ele atuar na sua vida. É verdade. E já tem um livro antigo que o título é que a nossa mente é um campo de batalha. Sim, com certeza. E é verdade. Tudo começa na mente. Tudo. Né? Os pensamentos. E ali, se a gente for dar, né, deixar os pensamentos ali começarem a fluir, exatamente, daqui a pouco a gente está agindo, fazendo aquelas ações. Isso. E o reprocessamento, ele é fundamental nessa parte. Inclusive, Yara, alguns pacientes chegam para mim e dizem, eu não preciso fazer esse filme porque eu já resolvi isso com Deus. Eu não preciso fazer esse filme porque eu já esqueci, já não dói mais. E aí eu digo, tá bom, vamos fazer o filme assim mesmo. E geralmente eu peço uma nota de 0 a 10 para o quanto doeu aquele filme e o quanto incomodou. E esses que disseram que já está tudo resolvido, missionária Yara, não está. Geralmente eu recebo um 10, até trabalhar nessa área. E assim, eu acredito que com Deus, aquela pessoa pode até... está tudo resolvido. Exatamente, é isso que eu... Mas muitas vezes não está resolvido com ele mesmo. Isso. Porque tem situações que aconteceu, que aquela pessoa já pediu perdão a Deus, e a gente sabe que o Senhor perdoa, mas a pessoa não se perdoa. Então, constantemente, aquela situação está vindo ali, toda vez que vem, causa dores, e toda vez que vem, aquela pessoa vai novamente ao Senhor pedir perdão por algo que o Senhor já perdoou.
Exatamente. Mas a pessoa não se perdoa, né? É aí onde eu digo, Yara, que é onde entra a questão espiritual com Deus. A sua questão espiritual com Deus está resolvida. Está ok. Porém, o que foi que eu falei no começo sobre o inconsciente? Se ele é atemporal e não foi trabalhado e não foi reprocessado e reconstruído, então, para o inconsciente, para a neurociência, isso não foi resolvido. E se não foi resolvido e está no seu corpo, é preciso ser tratado se está doente. Olha, gente, não sai, viu? Preste atenção a tudo. É que a nossa pastora está falando, está explicando aqui nesta manhã, porque eu acredito que você que está aí nos assistindo, você vai ser alcançado, né? Você vai fazer uma reflexão aí, vai entender, eu preciso dessa terapia, eu preciso fazer. E aí você vai procurar a nossa pastora, que além de pastora, é terapêutica. Amém? Então vamos lá para a nossa quarta pergunta. Pastora Cláudia, como a senhora vê o papel agora do Espírito Santo e da oração no processo de cura, né, e reprocessamento de traumas na perspectiva da terapia? A senhora tem essa visão, a senhora vê essa importância, né, da pessoa do Espírito Santo, da oração? Exatamente. É como eu estava falando, é questão também de legalidade. Se nós fechamos todas as brechas, nós não damos legalidade. Acessos, né? É a questão de deixar a porta aberta ou a porta fechada para o inimigo entrar. Então, se eu estou fechando essa área da minha vida, eu não estou dando legalidade para o inimigo trabalhar. Essa questão da mente, ela é muito profunda, Yara. Não daria para a gente falar numa entrevista só, porque é muito profunda essa questão da espiritualidade, de como o inimigo atua e como a nossa mente ela precisa ser tratada para que não dê essa brecha, essa legalidade. Porque, na verdade, a gente sabe como você falou, né? Acho que foi na pergunta passada. O inimigo, ele não conhece, ele não sabe o que eu estou pensando agora. Mas ele conhece também as minhas feições. Ele conhece o meu passado. Né? O inimigo está onde? Ao nosso derredor. Então, gente, é um assunto que acho que tinha que ser uns 4, 5 programas com ela. Só para tratar esse assunto. Olha, a produção topa, tá vendo aí, pastora? Também topo. Então, vamos alinhar isso aí, né? Vamos para a nossa quinta pergunta. Existem áreas ou conceitos na terapia que a senhora considera desafiadores e que exige uma interpretação cuidadosa à luz da palavra? Já se deparou com, né, alguma coisa na terapia que, epa, peraí, deixa eu ver aqui o que, é que a palavra realmente fala sobre isso? E para a senhora foi assim um desafio? Por incrível que pareça, missionária Yara, no momento em que eu estou trabalhando, o Espírito Santo ele também me conduz. Por mais que exista a técnica, por mais que exista vários diplomas, especializações, o meu maior professor, acima de tudo, é Deus. E eu tenho ficado assim maravilhada com alguns momentos como esse, de difícil acesso do paciente, do cliente entender aquela situação e realmente às vezes traz aquele desafio. Nós sabemos que hoje existem alguns assuntos que são proibidos, inclusive, né? Bem polêmicos. Então, até isso, o Senhor ele tem dado sabedoria nesses momentos, sim, graças a Deus. Glória a Deus. E a gente sabe que um dos, né, papéis fundamentais do Espírito Santo é nos instruir, nos conduzir, nos ensinar. E quando a gente quando a gente tem essa consciência, esse entendimento que ele, por mais capacitada que eu possa achar que eu sou, mas ele está muito além, ele vai muito além. E eu sempre, né, nós vamos sempre precisar dele.
Exatamente. E eu tenho escutado bastante esses dias sobre dependência de Deus. Então, quando a gente acha que nós não precisamos mais de Deus, aí é onde mora o perigo, né? Então, em tudo que a gente for fazer, ou trabalhar, ou em decisão, qualquer coisa, temos que estar alinhados com Deus. E Ele sim, Ele vai em todas as profissões, Ele vai em todas as áreas, nos conduzindo exatamente como nós devemos fazer à luz da palavra, como a missionária falou. Glória a Deus. Como identificar que uma pessoa ela precisa buscar ajuda na terapia, em uma conversa? Quando a gente está próximo de pessoas, a gente começa, ainda que nós não veamos assim, como é que eu posso dizer? Ainda que a gente não venha querer, mas a gente começa a estudar um pouquinho aquela pessoa, né? A questão do comportamento, das atitudes. E aí a gente, não, essa pessoa aí acho que precisava fazer, né? Como é que a senhora consegue, assim, identificar? Isso é como eu sempre falo, sempre está alinhado as coisas do reino com o chamado de Deus, né? E antes de me formar, de fazer formação de terapeuta, o Senhor ele já tinha um dom, né, que Ele entrega para os seus servos, da gente ter aquele olhar espiritual, né? Então, eu acredito que foi uma soma do olhar espiritual para agora um olhar técnico, vamos dizer assim, né? Eu fiz também leitura corporal, né, e comportamental. Então, para mim, se torna mais fácil olhar para uma pessoa e isso, inclusive, já ver qual a característica daquela pessoa, né? O tipo daquela pessoa, como ela reage só pelo formato do rosto, só pelo formato do corpo. Isso é bastante interessante. Isso é tremendo, viu? Então, isso ajuda bastante na terapia e também na igreja, né? Então, por isso que eu digo, a terapia e as coisas de Deus, elas têm realmente que andar unidas. Alinhadas. Exatamente. Porque o propósito é um só. Isso. Alcançar aquela pessoa, tratar aquela pessoa. Isso. Inclusive, Yara, um ponto bem importante a tratar é justamente saber essa diferença do que é espiritual e do que é emocional. Porque, infelizmente, pessoas às vezes saem frustradas da igreja por conta disso. Porque leva-se tudo ao lado espiritual, onde, na verdade, aquela pessoa está carregada de dores emocionais. Aquela pessoa está carregada de traumas emocionais de muitos anos. Então, ela vai para a igreja para buscar um apoio, né, naquela liderança, naquela igreja, nos irmãos da igreja, e às vezes ela sai frustrada justamente por isso, por não saber diferenciar o que é o inimigo atuando e o que são os traumas daquela pessoa. Então, é um assunto também muito delicado, né? Repetindo, nós sabemos que o inimigo ele atua através das nossas ações e das nossas fragilidades. Então, 100% o inimigo atua. Porém, qual é a base que a gente tem que tratar para que aquela pessoa fique bem? É onde entra a importância da terapia. Se eu trato a base, ela vai ter a mente aberta para receber a palavra. E as outras coisas que vêm de Deus e vêm da igreja. Então, temos que ter como liderança esse cuidado de observar de onde vem esse grito que nós escutamos às vezes na igreja, né? E às vezes levamos totalmente para o lado espiritual e às vezes ali é uma carga muito grande que aquela pessoa está vivendo, né? A gente sabe que vamos falar assim, que o maior causador, vamos dizer assim, de estragos na vida das pessoas, a gente sabe que é o inimigo, né? Sim, com certeza. Ele não respeita a idade. E muitas vezes as pessoas são atingidas ali, de pequeno. E ele trabalha através de oportunidades. E muitas vezes são atingidos ainda no ventre. Com certeza, é outro assunto, realmente. Então, a gente sabe como ele atua, como ele faz. A própria palavra nos diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele, né? Destruir vida, destruir sonhos, aprisionar pessoas. Sim. Então, eu vejo, né, diante desse tema, nessa entrevista, o quanto que Deus, ele alinha as coisas. Com certeza. O Senhor, ele sai, né, ele une, né, o propósito dele
né, para alcançar vidas. Então eu vejo assim como é importante realmente as pessoas ter uma nova visão, um novo entendimento em relação à terapia e a essa terapia, né, que é algo novo. Sim. Né, algo novo. Então assim, eu acho assim de muita importância, principalmente nós como igreja, né, do Senhor, ter essa visão. Eu realmente costumo espiritualizar mais do que humanizar, vamos dizer assim. E por quê? Porque eu sei que até para a pessoa ter a consciência que ela precisa daquela ajuda e querer aquela ajuda, porque não basta só perceber que precisa, ela precisa dar um passo para querer a ajuda, não é isso? Aí entra uma pessoa fundamental na história, que é ele, né? Exatamente. O Espírito Santo, para convencer. O Espírito Santo, né? convence. Para convencer, para fazer com que aquela pessoa tenha esse entendimento. Não, realmente eu estou precisando. Realmente eu quero. E aí ser alcançada, tratada, trabalhada, né? Em todas as áreas. Porque, é como você falou, não é só questão espiritual. Tem a questão emocional que precisa ser tratada, né? Precisa ser alcançada. Isso. Precisa ser mudado. Para que verdadeiramente aquela pessoa possa seguir livre. Livre de verdade. Não é verdade? Glória a Deus. Gente, que entrevista maravilhosa. Vamos estar marcando outras. Com certeza. Com o tema terapia, né? Mas abordando outros tópicos. Como identificar que uma pessoa precisa buscar... Eu já fiz essa, não foi? Eu já quero voltar de novo, gente. Como diferenciar a cura emocional através da terapia e da espiritualidade. Acho que é mais ou menos o que você explicou, né? Exatamente isso. Tem que ter esse olhar. Como separar, diferenciar. Isso. É nesse momento, entender, né? Yara, que a gente como cristã, a gente tem que saber separar, né? Inclusive, até dentro do curso, fazem essa explicação. Sobre a separação, você entender o que é espiritualidade, porque realmente a gente sabe como o inimigo ele atua e sabe o que é que acontece, a gente vê na igreja. Então é esse olhar que temos que ter, o olhar técnico de terapeuta e o olhar espiritual. E sim, dá para saber se realmente ali é o inimigo realmente e aquela pessoa precisa de uma libertação poderosa mesmo, através da atuação pura de Deus, e quando é emocional. Então, consegue, né, fazer esse... Sim, dá para saber, sim. Dá para saber, não é isso? Dá. Glória a Deus. Então, gente, está sendo uma manhã poderosa, com um tema poderoso, que eu sei que vai ajudar a muitas pessoas. Até para a gente entender melhor como funciona. Para que a gente entendendo como funciona, a gente também vai poder nos ajudar e ajudar outras pessoas, que muitas vezes está do nosso lado, está convivendo conosco. E muitas vezes a gente tem até o dom de aconselhar, de ouvir, né, de conversar, mas chega um momento que é preciso a gente passar essa pessoa, né, para alguém que realmente esteja capacitado, né, por Deus, né, e também através, né, do conhecimento, do estudo, para que possa ajudar essa pessoa. Então, gente, está sendo uma manhã, sabe, abençoada. E eu já quero mandar um abraço para os nossos parceiros de fé, né, os nossos parceiros que estão aqui, acreditam no Conectados em Fé, que está junto conosco, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero deixar também um forte abraço para o meu apóstolo Zivaldo Lima, a minha apóstola Ruth, que Deus continue abençoando a vida de vocês, vocês que são a nossa cobertura, que está sempre orando, nos cobrindo de oração. Quero também deixar um forte abraço para a pastora Dijanete, um beijo, minha pastora, para a senhora, para a pastora Vaninha e todos os irmãos que fazem parte, né, da Igreja Pentecostal Só Jesus Salva. Que Deus abençoe vocês. Para a missionária Paula, não podia deixar de falar na missionária Paula, com certeza. né? Que Deus abençoe você, Paulinha.
Em nome de Jesus. Pastora Cláudia, a senhora utiliza a oração ou o aconselhamento pastoral durante as sessões de terapia ou mantém as abordagens separadas? Chegou um momento assim da terapia e a senhora entender que também precisa entrar com um conselho ali pastoral e... É aquela questão, né? Que é o momento da separação, porque não tem nem como eu incluir alguma coisa da parte religiosa dentro do método. Porque é um protocolo realmente que tem que seguir à risca e ele é muito minucioso. Não tem espaço para às vezes não tem nem espaço para que essa questão religiosa ela venha, né? Mas o que acontece bastante em missionariária é no início eu sempre converso com a pessoa, principalmente se ela for evangélica, se for da igreja, ou no início ou após a terapia, sempre tem aquela, né, oração, aquele momento, aquele aconselhamento fora, né, da terapia. Porém, aquela questão também do envolver como que a pessoa poderia lidar com isso. Se for evangélica, a gente também faz o encaixe, não no momento do reprocessamento, mas depois. Só fazendo, gente, para saber como é mesmo essa questão, né? Do envolver ou não na questão do aconselhamento. Mas a técnica em si, não se mistura, tá? Eu acredito que cada caso é um caso. Sim. Eu acredito que, por mais que tenha que seguir um protocolo, não é isso? Isso. Mas eu acredito que uma hora ou outra, um momento ou outro, além do protocolo, Deus acrescenta ainda algumas coisas. Na hora que eu percebo, né, que a pessoa precisa de algo espiritual, eu realmente separo. Por quê? Quando eu vejo com aquele olhar mesmo de pastora, sabe, de cuidado espiritual, eu não faço a terapia. Eu faço o cuidado pastoral. Eu tenho esse cuidado. Já chegou pessoas para mim, inclusive presencial, que foi para fazer a terapia, mas eu percebi que ela estava precisando de algo espiritual e eu não fiz a técnica da terapia em nenhum momento. Eu tratei a questão espiritual mesmo daquela pessoa e marquei para um outro dia a terapia. Aí a gente vê, gente, a importância do discernimento, né? O discernir, né? Que é o discernimento espiritual, que eu costumo dizer que é algo essencial, que nós precisamos ter, a questão do discernir. Então, a pastora ela consegue discernir o momento, né? Entender, estar sensível ali, né? Qual direção tomar, né? O que fazer naquele momento. Exatamente. Então, isso é algo essencial. Isso. Né? Ter esse olhar diferenciado. E não o fato de, eu estou aqui como terapeuta, então eu vou agir. Não, mas ter essa sensibilidade de entender que aquele momento, aquela pessoa, ela precisa, sim, de uma ajuda, de um acompanhamento. Inclusive de libertação espiritual. Se for libertação espiritual, é uma outra área. Realmente tem que separar. Tem que separar. Glória a Deus. Gente, olha, está sendo uma manhã abençoada. E a pastora Cláudia vai deixar aqui depois, né, o contato, como é que você faz para fazer essa terapia, para trazer alguém. Já compartilha depois esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas, né, sejam alcançadas por esta entrevista maravilhosa, por esse tema maravilhoso, que eu sei que ajuda a muita gente, a muitas pessoas. Então, já quero agradecer os nossos parceiros de fé, a Academia WF, na pessoa do nosso irmão Ninho e Meire. Beijo, Ninho, Meire, Willy. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Quero agradecer também a escola Caminho da Vida, né, através dos missionários Anderson e Diégina, que sempre são bênção nas nossas vidas. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. Agradecer também a JR Proteção Veicular,
na pessoa do Tiago Pereira e toda a sua equipe. Tiago, que Deus continue te abençoando. E agradecer também a Sano, Sanduíche Natural. Você que se preocupa com a sua forma, com o seu corpo, né, de manter uma forma, né, um corpo aí alinhado. Você não vai deixar de comer as coisas saborosas. Então, você vai comer um sanduíche natural, que vai ajudar você a manter aí, né, o seu corpinho aí malhado, sarado, amém? Mas você não vai, né, ficar, impedir você de comer algo que você goste. Então, já quero agradecer todos os nossos parceiros de fé, que Deus continue abençoando vocês. E nós estamos indo para o intervalo e já estamos de volta no segundo bloco com a nossa pastora Cláudia, terapeuta, aqui que está sendo uma manhã maravilhosa. Então não sai daí, continua conosco, conectados, que já estamos de volta. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma a aprendizagem. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sun tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum,
e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. Do Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Voltamos com Conectados em Fé e estamos aqui com a pastora Cláudia, trazendo um tema poderoso para nós nesta manhã. Eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e agradecer também a vocês que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, e também já quero te pedir para me seguir nas redes sociais, Missionária Yara Mesquita, no Instagram, no YouTube, e também Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. Vai lá, segue, curte, comente e compartilhe. E também segue, o canal Alagoas Web. Vai lá, se inscreve. Também compartilhe os nossos vídeos. Amém? Amém? Deus te abençoe. E agora nós estamos no quadro Recordar é Viver. Glória a Deus. Amém, produção? Amém. Nós vamos para a nossa primeira foto. É um quadro de emoções. Pastora Cláudia, o que é que esta foto dessa criança linda e maravilhosa traz para a senhora? Ai, meu Deus, é muita coisa. Inclusive, olhando para essa foto, eu me lembrei do meu reprocessamento. Né? Essa foto foi na casa de uma madrinha e tia minha, que eu passei uma boa parte da minha infância lá, né? Enquanto minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, eles me deixavam na casa dessa tia. Então, eu passei muito tempo lá. Ela foi praticamente uma mãe também para mim. E nesse dia aí, dessa foto, foi um aniversário de 15 anos da minha prima, e que aproveitaram e fizeram também meu aniversário aí, né? Que eu era... anos? Aí, eu acho que eu tinha uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, né? Eu sou meio ruim de saber a idade exata, né? Mas era mais ou menos isso aí, uns 4, 5 anos. E essa roupinha aí, meu Deus. Minha tia que fazia essas roupas. Eu confesso que eu tenho dificuldade de lembrar de muitas coisas da minha infância. Eu não lembro o que aconteceu quando eu tinha 4 anos, 5 anos. Eu não lembro. Às vezes, assim, né, a gente em família, aí minha mãe comenta alguma situação, quando eu era criança. Mas, para me lembrar,
Eu não lembro. E essa questão do lembrar e não lembrar, tudo me lembra a questão do reprocessamento. Que às vezes a pessoa diz assim, mas eu não lembro, eu não consigo lembrar da idade nesse tempo. Mesmo você não vendo, Yara, o registro está lá. Está lá. Missionária, mesmo não lembro. Está guardado, o trauma, tudo está lá. Inclusive, o meu primeiro reprocessamento, o que mais me impactou, eu estava no ventre da minha mãe. É forte. É muito. Eu lembrei agora de um pastor, amigo nosso, que quando acontece algo que marca, ele diz assim, é extra forte. Isso. Né? Lembrou, né? Forte, Então, nesta manhã, o pessoal está sendo extra forte, essa entrevista. E aí, produção, vamos para a nossa segunda foto. E aí, o que é que essa foto linda, maravilhosa traz? Essas fotos, elas sempre me emocionam. Todas as vezes que eu vejo, a cada momento. Porque falar dessa trajetória atual da minha vida, vocês vão fazer eu chorar aqui, né? Para mim, essa foto ela simboliza milagre, promessa. E quando eu olho para essa foto, eu vejo o início de um grande projeto de Deus ainda pela frente. E é com muita alegria sempre, sempre dividir o púlpito com meu esposo. Porque o que eu pedi a Deus, realmente, como diz a palavra, foi muito mais além daquilo que eu pedi e do que eu pensei. E esse Deus, ele sempre nos surpreende. Sempre. A gente pede algo e muitas vezes achamos que estamos pedindo até muito, até demais. Mas ele sempre chega, né, com muito mais. Ele sempre vai além. E, como a pastora falou, né, essa foto mostra promessa. Promessa, milagre e futuro, né? Um futuro de servir a Deus e fazer o que Ele quer. E a fidelidade de Deus. Isso, exatamente. Em falar fidelidade e cumprir. Não é verdade? Glória a Deus. E aí, produção, a nossa próxima foto. Nossa, gente. Falar dessa foto também me traz muitas lembranças, muita coisa. E uma delas, missionária, é que nós não temos como correr daquilo que Deus tem para nós. Não tem, né? Eu tenho uma história aí ministerial com o Senhor, na obra de Deus, e por várias vezes eu corri desse chamado aí. E, inclusive... Todas as vezes ele lhe achou. Sempre. Sempre me achava, até nos lugares que eu dizia assim, eu vou para tal lugar porque lá ninguém vai me chamar, porque lá ninguém vai me ver. E um certo momento Deus falou que Ele tinha algo para fazer na Pentecostal São Jesus Salva. E eu fui. E a gente já vai meio que sabendo o que é que Deus tem para nós, né? E quando eu cheguei lá, Deus já tinha falado com a pastora, né? Com a pastora de Janete, e ela disse, olha, eu só vou fazer aquilo que Deus já tinha falado para você, e eu vou fazer porque Deus está me direcionando. E Ele disse para mim que já passou do tempo. E por quê? Por causa das vezes que eu corri desse chamado, né? Mas é como eu digo, não tem como fugir daquilo que Deus tem para nós. E esse dia aí foi realmente emocionante e não tenho o que dizer esse dia. É que, na verdade, gente, o escolhido não tem escolha. Nós não temos escolha. Na verdade, a nossa escolha é obedecer o propósito e o chamado daquele que nos escolheu. É verdade? E eu sempre falo, Deus, Ele não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Conta conosco. E isso é um privilégio tremendo. A gente saber que o Senhor, que tudo que Ele fez através da palavra. Só baixou a palavra dEle. Exatamente. E Ele querer contar conosco, né? Contar
comigo, com a pastora Cláudia, com a produção que está aqui, com você que está aí nos assistindo. O Senhor conta com você. Então, isso é um privilégio muito grande. Um Deus santo, eterno, poderoso, e querer contar conosco para algo, para que o propósito dele se cumpra, né? Na nossa vida e na vida daqueles que através de nós serão alcançados. Verdade. Na verdade. E por vezes que eu tentava fugir desse chamado, sempre me via a palavra: tu me ama, Pedro? Tu me ama mesmo? Apacenta as minhas ovelhas, né? Até hoje eu escuto isso. Então é isso, não tem como fugir daquilo que Deus escolheu para nós. É verdade. E aí, produção, nossa próxima foto. E aí? Ai, meu Deus. Ali a Paulinha. Gente, meu Deus do céu. São 3 pessoas que são... Não é normal. São anjos na minha vida. Cada uma com um significado diferente. Pastora de Janete, eu sempre a admirei, né? Pelas obras que ela fazia, por tudo que ela representa também, representou na nossa cidade, né? Eu tinha ela como referência de uma mulher trabalhadora, guerreira e mulher de Deus. Então, pastora de Janete, para mim, é uma mãe, é mãe espiritual, é uma referência de garra, de força, sabe? Ela, quando quer uma coisa, ela vai até o final. E, às vezes, eu olhava para mim, coisas que consideradas pequenas, eu olhava e dizia assim: meu Deus, essa mulher com essa idade, com essa força toda, e eu aqui. Então, quando eu olho para a pastora de Janete, bispa de Janete hoje, né, eu vejo uma referência assim de garra mesmo, daquela mulher que não desiste e que ajuda o próximo e continua ajudando. Pastora Vandinha. Pastora Vaininha é amiga também, é mãe espiritual. Quando eu preciso de um conselho, é através dela assim, também que eu recorro. E de uma sensibilidade tremenda, essa mulher. Uma sensibilidade enorme. E agora, né, eu vou ter que dividir o amor dela com o Saulo, né? Porque ela adotou o Saulo também, aí eu vou ter que... Glória a Deus. Missionária Paula. Missionária Paula. Ela também é um anjo na minha vida. Me ajudou e esteve comigo em todos os momentos difíceis da minha vida. Em todos, em todos, em todos. Eu tenho a missionária Paula como uma irmã que eu não tive. Eu tenho um irmão, né, que só foi um casal, eu e meu irmão. E eu não tive uma irmã mulher. Então, eu considero a missionária Paula não só como irmã em Cristo, mas irmã mesmo. Eu trato ela como irmã. A gente, às vezes, discute como irmã. Puxo na orelha, né, como pastora e como irmã. E, assim, também uma pessoa do coração enorme. Né? Não só a mim, ela me ajuda, mas a muitas pessoas ela ajuda. E ali na dela, quietinha, caladinha. Quando você vê algum movimento na igreja que alguém foi abençoado... Pode ter certeza que tem o dedo da Paula ali. Então, a Paula, a missionária Paula, é uma bênção de Deus na minha vida. Irmã em Cristo, irmã que eu considero mesmo de coração. E uma amiga exclusiva. Desculpe as outras amizades, mas é a verdade. E, assim, é muito bom, né, quando Deus nos coloca, assim, próximo, perto de pessoas... assim, que vai nos acolher, que vai nos abraçar. A gente sente o amor verdadeiro, né? Que realmente nos ama, né? Que se preocupa e está ali ombro a ombro. Então, isso é muito bom. É gratificante. E mostra também o cuidado de Deus para nossas vidas. Verdade. Não é verdade? Sim. E aí, produção, nossa próxima foto. Ai, gente... Esse lugar, Claudinha. Esse lugar foi a Igreja Batista, lá em Penedo, né? Quando eu conheci pessoas maravilhosas ali naquele lugar. E foi a primeira vez, eu acredito, que eu preguei na Igreja Batista e eu fiquei, inclusive, com aquele mesmo medo seu. Meu Deus, como é que vai ser se o Espírito Santo me pegar aqui? Se for igreja tradicional, como é que vai ser? Mas nós fomos muito bem acolhidos, tanto eu como o Saulo. E
esse dia aí foi muito especial, né? Onde os pastores, eles nos levou para conhecer a cidade e tudo. E foi bênção de Deus. Foi uma honra estar nesse lugar. E se estiver me assistindo, a gente vai voltar aí, viu? Eu e Saulo. Tem que seguir o ID, né? Isso. O ID de Jesus. Né? O Senhor não nos chama para ficarmos parados. Isso. Não é verdade? Mas seguir. E ir aonde Ele quiser nos levar. Verdade. Não é verdade? E aí, produção, nossa próxima foto. Ai, meu Deus. Aí, essa foto é uma realização de um sonho. Do início de um sonho, né? Onde tudo e toda a honra e toda a glória sempre seja dada ao Senhor. Em cada detalhe que está aí, do mais simplesinho que você vê, tem o dedo de Deus. Tudo que você vê aí tem o dedo de Deus. Eu não seria nada, não seria terapeuta, não seria pastora Cláudia, não seria nada se não fosse Deus na minha vida. Então, eu olhando para essa foto, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida. De tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, para hoje estar realizando um sonho, né? E essa foto representa cuidado de Deus, fidelidade de Deus, amor de Deus para com a minha vida. Glória a Deus. Olha a quantidade de certificado ali atrás. E assim, a própria palavra já nos diz, né? Jesus já nos diz, através da palavra, né? Que sem Ele, nada podemos fazer. Nada. Então, tudo é por Ele, através dEle. É Ele que faz. E você falou em sonho, um sonho realizado. E eu costumo dizer assim, que todos os nossos sonhos, ele primeiro, né, nasce no coração de Deus, vem do coração do Pai. Para os nossos, né? Para o nosso coração. Primeiro vem dele. E quando não dá certo, é porque a gente foi por um caminho que não era. Quando não dá certo, ou porque a gente não perseverou, ou porque a gente não creu, ou porque a gente não se posicionou, né? Ou não ficamos na posição, no centro daquilo que ele tinha para nós ou tem. Mas tudo é válido. Mas tudo é válido. Tudo é válido. É verdade. O nosso Deus, Ele é fiel em todo tempo. A palavra do Senhor nos diz que ainda que eu venha a ser infiel para com o Senhor, mas Ele, todavia, permanecerá fiel. Então, creia na fidelidade de Deus na tua vida. Creia nas promessas. Tudo aquilo que o Senhor falou para você, sobre você, creia, porque no tempo dele, no tempo certo, vai acontecer. Nós só precisamos obedecer, permanecer na posição, crendo, e o Senhor fará. E aí, produção, nossa próxima foto. Meu Deus! Essa foto... Eu tô com saudade desse tempo assim, porque tem um tempinho que eu não levo minha mãe na igreja, né? E nesse dia aí, foi um dia que eu consegui tirar minha mãe de casa no final de ano para levar para a igreja, né? Então, esse dia para mim é um dia muito, muito importante, muito marcante, porque foi o dia que eu disse, mãe, vamos para a igreja. E eu convidei já esperando um não. Vamos passar a virada do ano na igreja? E ela não pensou duas vezes. Ela disse, vamos. E a gente foi bênção de Deus. E minha mãe, ela não é normal. A minha mãe também é um anjo, né, na terra, para cuidar de mim. Como ela cuida de mim, missionária Yara. Como ela cuida de mim. Se eu vou falar dela, eu vou chorar. Minha mãe, ela tem uma parcela também, né, na realização do meu sonho, né? Minha mãe, não sei o que falar. Minha mãe é tudo. É mãe. É mãe. É mãe de verdade. É mãe. Glória a Deus. E aí, produção,
segue as emoções. Olha. É melhor você olhar ali, ó. É, melhor. Então, aí eu vou dizer a importância do reprocessamento generativo. E também da importância de servir a Deus e saber que o Espírito Santo ele nos prepara em todo o tempo. Ali está o amor da minha vida. O amor da minha vida, a pessoa que ajudou a construir o meu caráter. Seu porto seguro, sua base. Eu tenho muito dele, né? E às vezes, até em casa mesmo, o Saulo, quando me vê, diz assim: ó, João, porque é no jeito de andar, é nas atitudes. E assim, o meu pai não foi um pai normal. Ele veio realmente para deixar uma marca, ele veio para ensinar. E parece que Deus disse assim: tá, mas ele tem dia, tem hora certa, e ele vai quando eu chamar. E ele partiu para a glória, mas deixou muita alegria, muito ensinamento no meu coração. É o amor da minha vida. Se eu for falar do meu pai aqui, também vai tomar um tempo grande. Quando o Senhor ele resolveu levar o meu pai, 4 meses antes, o Senhor me preparou. E eu sonhava todos os dias, eu acordava com a dor no peito, eu dizia: Saulo, meu pai vai falecer. E ele dizia: deixa de conversa. Eu dizia: eu sei, o Senhor está me dizendo. E mais ou menos nessa de 4 meses, o Senhor foi me preparando. E no dia, inclusive, de tudo eu já sabia, passo a passo da doença, do que ia acontecer, o dia que eu já sabia que no dia seguinte ele não ia mais acordar. Isso dá um tema para um testemunho também. E dizer que, quando eu digo que temos que ter Deus na nossa vida como o nosso melhor amigo, como o nosso conselheiro, é isso. Ele não nos deixa despreparados. E o que me sustentou com esse amor todo que eu tinha pelo meu pai, no dia do velório dele, foi o Espírito Santo de Deus purinho. As pessoas chegavam na casa da minha mãe, ali para ver, né, o velório, e eu que consolava as pessoas, para a senhora ter uma ideia. Mas perguntavam se eu estava dopada de algum medicamento e eu não tomei nada. Eu estava guardada realmente pelo Espírito Santo ali. E meu pai é só ensinamento, coisa boa. Não tenho nada a reclamar do meu pai, só coisa boa, só coisa boa. Ele deixou um legado. Uhum. Alegria? Ele foi, mas o legado ficou. Sim. Os ensinamentos. Sim. Sim. Tudo aquilo que ele passou para você, né, permaneceu. Sim. E isso é muito bom. Uhum. E quando você fala assim que o Espírito Santo, né, ele lhe guardou, que Deus ele te preparou. Isso. E é justamente isso que a palavra fala. Uhum. Ele não faz nada sem antes revelar. É verdade. Ele revelou tudo. Né, sem antes falar. Preparou. E eu falei da questão do reprocessamento e não concluí. Deus ele trata tudo nos mínimos detalhes. Então, ele cuidou dessa parte todinha de avisar e de me preparar. Só que existia um momento exclusivo da minha vida que, quando eu lembrava dele, eu ainda chorava bastante, né? E em outros momentos não, mas nesse específico, que foi o dia realmente que eu fui visitá-lo no hospital, e foi a última vez que eu fui. E esse momento exato, eu não conseguia falar sobre esse assunto. E quando eu fiz o reprocessamento, hoje eu consigo lembrar várias e várias vezes e eu não sinto mais aquela dor que eu tinha no dia, né? Que foi o dia que a última visita que eu fiz para ele. É outra história, é outro testemunho, é muita coisa, missionária. E aí, gente, vocês estão vendo aí o quanto que é importante a questão da terapia. Da gente viver esse momento, passar por esse momento. Isso. É porque são registros que estão lá guardados. Isso, ele estava bem lá, escondidinho, verdade. Mas no momento da terapia vem à tona e ali a gente recebe a cura.
É isso. Né? A cura. E é para isso que o Senhor nos chama, né? Para sermos curados, para sermos livres. Exato. E seguir naquilo que o Senhor tem e que Ele quer para nós. E aí, produção, a nossa próxima foto. Essa foto é família, 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 família. Deus me presenteou. Eu sou muito abençoada, missionária Yara. Eu sou muito abençoada. Então, a minha família são meus enteados, né? A Gabi, o Saulinho, o meu filho de sangue, João Vitor, o amor da minha vida. Então, assim, eu tenho essa família como minha. E até falo para a mãe da Gabi, do Saulinho, e ela sabe disso. Ela nem sente ciúme, porque ela diz, não, você tem um cuidado com eles de mãe tão grande que eu que lhe agradeço por isso, né? Então, se ela estiver me assistindo, obrigada por confiar em mim, Rose, né? De amar os seus filhos como se fossem meus. O meu filho, ele é uma bênção de Deus na minha vida. É um menino, sabe, saiu para trabalhar na cidade de Maceió aos 17 anos, estuda, faz faculdade. Eu só tenho a me orgulhar, né? O amor da minha vida também. Então, assim, aquela foto ali é a família. Eu não vou dizer que é a família de Comercial de Margarina, porque a família do Comercial de Margarina não tem briga, não tem nada, né? Só maravilhas. Mas é uma família, eu posso dizer aqui, que é uma família segundo o coração de Deus mesmo, porque na nossa casa é harmonia. Quando eles vão para lá, a gente ora, a gente, sabe, é presença de Deus. Eu sou muito abençoada. Sou muito grata a Deus por cada presente. Saulo, né, nem se fala. Um homem de Deus, sacerdote do lar, que cuida, que zela, que protege e que verdadeiramente ele cumpre a palavra de Deus, quando a palavra de Deus diz assim: maridos, ame as suas esposas como Cristo amou a igreja. E o meu esposo cumpre muito bem esse papel. Eu sou muito abençoada. Glória a Deus. E aí, gente, o que vocês estão achando desta manhã maravilhosa? Tenho certeza que vocês estão tendo uma manhã abençoada diante de tudo que está acontecendo no Conectados em Fé dessa sexta-feira. E eu quero passar agora para a nossa produção. A produção tem uma pergunta para a nossa pastora Cláudia. E aí, produção? Tenho sim. Mas antes eu quero tranquilizar a pastora Claudinha, que pode chorar que ninguém está vendo não, tá certo? Uhum. Como o paciente pode medir o progresso ao longo das sessões? César, ele, na primeira sessão, ele já sai impactado. Principalmente se ele pegar uma parte da vida dele, como foi a minha primeira sessão, que foi logo no ventre. Ele já sente o impacto, ele já quer a próxima sessão. Repete a pergunta aí, por favor. Eu nem sei se o termo correto é paciente, né? Como o paciente pode perceber a evolução ao longo do processo? Ah, sim. Ok. A evolução dele, ele percebe nas suas ações. Em casa, com sua família, no seu trabalho. Existem terapias que ela trabalha justamente especificamente nisso, mas a terapia de reprocessamento generativo, ela trabalha inclusive o autoconhecimento. E quando a gente se conhece através da nossa própria história, a gente reprocessa, reestrutura e consegue lidar com problemas futuros. E esse problema futuro é quando ele sai da terapia, já na primeira sessão. Então, eu já tive depoimentos de pessoas que tomaram atitudes depois da primeira sessão de terapia. Que bom, gente. Isso é maravilhoso. E atitudes positivas, né? Coisas que, às vezes, não tinha coragem de fazer ou falar, né? Decisões que precisavam ser tomadas. E isso tudo automaticamente através do reprocessamento. Então, gente, é realmente... né, algo que vale a pena. Sim.
Vale a pena. Eu digo assim, que isso é um investimento para nossas vidas. Eu costumo até dizer assim, que terapia é barato. Sabe por quê, missionariara? Porque às vezes a pessoa ela começa a tomar medicamentos para ansiedade, para depressão. E quando você vai ver, essa pessoa começou com um remédio simples. E aí a gente sabe que não cura, mas aí vai controlando, né, aquela ansiedade ou aquela depressão, até chegar um momento, como não foi resolvido isso no seu inconsciente, chega um momento que aquele remédio já não faz efeito. Então, já passa um outro medicamento e mais forte. E daqui a pouco você vê aquela pessoa com 5, 6, até 10 medicamentos e não resolve a situação. E esses medicamentos, falando de financeiro, não são medicamentos baratos. E muitas vezes não se consegue pelo SUS. E aquela pessoa fica ali naquela dependência do medicamento, só piorando muitas vezes. Melhor assim, aparentemente, mas aí sempre a gente sabe que, né? E quando você for colocar na ponta do lápis, o remédio que você pagava caro não valeu a pena, né? E aí a gente diz, terapia é coisa para rico. Eu digo, terapia é para pessoas inteligentes, porque quem faz a TRG não tem recaída. Então, ela não vai tomar mais remédio, vai chegar um momento em que ela não vai precisar mais, e isso a terapeuta não pode fazer, tá? A única pessoa exclusiva que pode fazer isso é o psiquiatra, né? E ele mesmo vai ser informado de que essa pessoa está fazendo a terapia com o acompanhamento psiquiátrico, se for o caso. Então, o próprio psiquiatra é que vai liberar aquela pessoa do problema dela. Então, terapia não é caro. É importante, é essencial. E aí a gente ainda tem a última foto deste quadro maravilhoso, Recordar é Viver. E aí, produção, solta aí a última foto. Meu Deus, que coisa mais gostosa. Esse é o Nicolas, minha gente. Tão gostosinho da vovó. Que ele não chama mais de vovó, viu? Ele chamava de vovó, agora é Cada. Agora, quando ele quer alguma coisa, né? Quando a Gabi não dá as coisas pra ele, aí ele chega pra mim, bobó, Cada. Eu digo, já é vó agora, né? Mas é um menino muito fofo, muito esperto. Aí ele tava pequenininho ainda, né? E assim, não tem como não se apaixonar olhando para o Nicolas, meu Deus. É a minha cara aí também, né, minha gente? Babona. Eu costumo falar assim, que é um amor diferenciado. Sim. Não é um amor igual, assim, aos filhos. Verdade. O amor de neto é um amor... A gente, na verdade, os avós, eles estragam, né? Estragam os netos. A mãe vai, educa, diz uma coisa, e o avô e a avó, acho mais o vô do que a avó. Né, Saulo? Porque o papel dos pais é educar, né? E o papel dos avós, né? É mimar e fazer os gostos, né? Eu sei o que é isso, gente. Eu sei um pouquinho o que é isso, viu? Aí chega chorando, minha mãe não deixou eu comer a pipoca. Eu digo, tá bom, depois eu lhe dou. Aí fica aquele negócio, daqui a pouco dá escondido. A minha neta, já a gente ir para o intervalo, ela, quando a mãe dela, né, chama a atenção dela por alguma coisa, ela chega para mim, aí ela diz assim, vovó, a mamãe é minha mãe. Aí eu digo, Aí ela diz, e a senhora é mãe da mamãe. Entendeu? Tipo, resolva aí com ela. Aí eu falo, né, o que aconteceu? Aí ela diz, aí ela fala, né, o que a mãe fez. E ainda vai dedurar pra avó. E ela vem pra mim, porque ela sabe que como eu sou a mãe, né, da mãe dela, então eu vou resolver. Eu posso brigar, eu posso chamar atenção, entendeu? Desse jeito. E aí é coisa de vovó, né? Então, gente, esta manhã está sendo abençoada, extraordinária. E eu já quero agradecer a Deus por nos proporcionar uma manhã tão maravilhosa nessa sexta-feira. E já quero agradecer mais uma vez os nossos parceiros de fé,
Academia WF, Ninho e Meire, agradecer à Escola Caminho da Vida, ao Anderson e à Diégena, agradecer a JR Proteção Veicular, na pessoa do Tiago Pereira, e agradecer a Sano, Sanduíche Natural, na pessoa da Isis Mesquita. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. E nós estamos indo para o intervalo, mas voltamos já. Continua conosco, conectados aí, porque tem mais. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Você é nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma a aprendizagem. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar.
Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Estamos de volta com Conectados em Fé e agora nós estamos indo para um quadro maravilhoso de reflexão para você, que é o quadro Momentos de Fé com a palavra poderosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Shalom, Shalom, que tem um significado tão importante, é a paz transcendental, a qual Jesus liberou sobre nossas vidas, e também tem um significado de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Que esse Shalom chegue à tua casa nesta manhã de sexta-feira. Mas para a nossa meditação, uma palavra de fé, Hebreus 11:3, nos fala da grandeza de Deus, a forma que Ele fez e que, usando a sua palavra, Ele formou os céus e a terra, que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E nesse contexto eu quero trazer uma palavra, porque temos vivido em uma era que a humanidade valoriza muito o que é visível, muito o que é ao que se vê a olhos nus, mas é imensurável saber que a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê e das coisas que ainda não temos em mãos, mas nos apropriamos. E aí eu trago à memória Abraão, aquele homem chamado Abraão, o homem de fé. Abraão exerceu tanto a fé que ele não quis mais viver depois do chamado em meio aos seus, ou naquela mesma geografia de pessoas que não compartilhavam o nível de fé que ele compartilhava. E a palavra de Deus nos diz que ele, ouvindo o chamado do Senhor, no capítulo 12, ele faz uma caminhada de muitos quilômetros, saindo da sua terra, para uma terra que foi indicada, mas ele não sabia onde era. O Senhor Deus disse a ele: Abraão,
é uma terra que eu te mostrarei. Abraão, por certo, não tinha uma bússola. Não. Por certo, Abraão não tinha um indicador, de fato, como hoje nós temos, quando chegamos numa cidade grande, a gente coloca logo ali naquele aplicativo Waze, e ele nos leva exatamente ao lugar que queremos ir. A fé não é assim. A fé, na verdade, nos desnuda diante das coisas visíveis, diante das coisas que vemos, para viver o sobrenatural daquilo que não vemos, porém cremos. Então, que você receba esta palavra no seu coração, exercite a sua fé, viva por a fé, porque a fé vai te levar a lugares aonde você não imagina. Abraão não imaginava, como também não sabia onde era o local. Mas ele chegou lá. E ao chegar lá, teve mais uma promessa de Deus para a sua vida. Que ele seria pai das nações. E como pai de multidões, dele sairia uma nação que representaria o próprio Deus aqui na terra, que é a nação de Israel. Então, que possamos ter essa visão de fé, que possamos viver essa fé, não uma fé fictícia, aquela que a gente ouve tanto, eu tenho muita fé. Não. O Senhor quer que tenhamos fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Porém, ela precisa ser exercitada. Deus te abençoe e te encha de fé, assim como Abraão, assim como o escritor aos Hebreus, que Deus fez as coisas não pelo que vemos. E nesse momento, eu oro a Deus para que a sua fé seja ampliada no nível da fé de Abraão. Beijo do coração e até lá. Gente, nós já estamos indo para o final de mais um programa, de mais um Conectados em Fé. E eu já quero agradecer a Deus, né? Eu já passo as considerações finais para a nossa convidada desta manhã, pastora Cláudia. Foi um prazer estar aqui, né? E quero deixar um versículo, Salmos 37, 23. Esse salmo, ele é o salmo assim que eu sempre levo ele para a minha vida, né? Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, se você faz tudo na direção de Deus, o Senhor, ele te abençoa, o Senhor faz você prosperar. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se nos seus caminhos. Então, não tem como dar errado se você planejar as coisas e colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Então, é esse versículo que eu queria deixar para vocês e dizer que, se quer saber mais um pouco sobre a TRG, tem o Instagram, que é @claudiaregina.terapeuta. E também tem o outro de pastora, que eu deixo lá separado, que é pastora Cláudia Regina. Então, siga lá os dois perfis do Instagram. Quero agradecer, né, a audiência de quem estava aqui assistindo e reforçar que todo mundo precisa de terapia. Todo mundo precisa de terapia, Yara. Isso mesmo, exatamente. Então, se você não segue ainda, dá aquela força lá, né? Esse Instagram da terapeuta é novo, então já segue lá, vê os vídeos, já comenta, compartilha, enfim. Terapia não é bobagem. Como foi falado aqui, é necessário alinhar a terapia também com a parte espiritual, que os dois, sim, andam juntos, né? Então, é sobre isso.
Pastora Cláudia, é esse mesmo? Pastora Cláudia, esse mesmo. Eu já passo também as considerações finais para a nossa produção. Agradecer a Deus primeiramente, agradecer ao diácono Saulo, que está aqui também juntamente conosco, ao Bio, ao Bruno, e pedir a todos que dê o seu like, compartilhe, comente. Conectados em Fé está no Instagram e no TikTok. O Alagoas Web está no YouTube e no Instagram, tá ok? Até a próxima semana, que Deus abençoe a todos. Estamos encerrando com mais um Conectados em Fé. E olha, vai lá, segue a pastora Cláudia. Se você, diante dessa entrevista, você conseguiu identificar algo em você, ou em alguém que você conhece, então entra no Instagram dela, entre em contato e não perca tempo, né? Corre para fazer a sua terapia. E eu já quero agradecer a Deus por mais uma manhã maravilhosa na presença dele, uma entrevista poderosa. Que Deus continue abençoando a pastora Cláudia, o seu esposo Saulo, toda a sua família. Abençoando você que ficou conosco até agora, nos assistindo, conectando. Que o Senhor abençoe cada vez mais a tua vida, a tua casa, a tua família. Olha, um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor. E eu quero também te fazer um convite a estar conosco domingo, adorando ao Senhor, lá no Ministério Apostólico Betel e também lá na Igreja Pentecostal Só Jesus Salva. Amém? Então não fica em casa, vem adorar conosco, vem engrandecer o nome do Senhor Jesus. E olha, beijo no coração, bom final de semana e até mais no próximo Conectados em Fé. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual. Tu és santo, santo, não há outro como nosso Deus, não há outro igual. Tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam santo, toda a criação